Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos alunos do 8º ano. Nós vamos ver hoje uma aula sobre resistências e resistores, né? Já que nós falamos nas aulas anteriores sobre corrente elétrica, como que ela passa dentro de um condutor, dentro de um fio, né? Aprendemos aquela fórmula de intensidade é igual a quantidade de carga sobre um intervalo de tempo. Como calcula-se a intensidade da corrente elétrica? Hoje a gente vai aprender uma nova fórmula também. Nós vamos entender como funciona resistência e o que são resistências e resistores, né? Inclusive, vocês estão vendo aí uma resistência de chuveiro, na verdade, um resistor de chuveiro. Quando a corrente elétrica passa por ele, ela vai aquecendo, 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 e aí fica incandescente, tipo um ferro pegando fogo, né? É o que acontece também dentro daquelas lâmpadas que não são fluorescentes, umas lâmpadas que têm um filamento de tungstênio, né? A corrente elétrica passa ali, passa com muita dificuldade, aquece aquilo e aquela energia, na forma de calor, se transforma em luz. Então, vamos entender melhor este assunto dessa aula de hoje. Para isso, vou compartilhar aqui com vocês os meus slides. Bora lá. Vamos entender melhor isso sobre a parte da resistência. Resistência, o que é, né? A gente vai ver antes diferença de potencial. Logo em seguida, a gente vai falar, sim, sobre resistores e resistências. Então, aí a gente começando o SESI na nossa casa, já estamos indo para a 32ª e 33ª aulas. É isso, galera? Bastante tempinho já que a gente está tendo um sistema remoto, né? Aula 32 e aula 33. E hoje é uma manhã, segundo e terceiro horário, nós temos 2 aulas, por isso é 32 e 33, onde nós vamos, nessa manhã de 7 de julho de 2020, segundos e terceiros horários, discutir aí no livro, dentro desse capítulo aí, na página 100, que começa na página 122, né? Que fala sobre a eletrodinâmica, que nós começamos a estudar exatamente ontem, né? Que é os elétrons em movimento, os elétrons em uma corrente elétrica. Lembram que eles saem do polo positivo, caminham até o polo negativo. Hoje a gente vai aprender isso aí, ó. O que é tensão elétrica, né? Ou diferença de potencial elétrico, que nós colocamos essa abreviatura aqui, ó, DDP. Diferença de tensão elétrica, ou de potencial elétrico. Diferença de potencial elétrico. Bom, o que é a tal do DDP? Para a gente entender melhor isso, a gente vai imaginar uma situação. Guardadas as devidas situações, né, proporções e características, pode-se comparar corrente elétrica, um fluxo de água em um reservatório ao outro. Então, vamos imaginar 2 reservatórios, 2 caixas d'água. Vamos imaginar a água saindo de uma e passando para a outra. Tá? Então, atenção nessa imaginação de vocês. Ó. Para abastecer com água uma região, o reservatório deve ser colocado no ponto mais alto do lugar, pois a água move-se por gravidade do nível mais alto, maior energia potencial gravitacional, para o mais baixo, menor potencial gravitacional. Por isso, as caixas d'água são colocadas aonde? Em cima das casas e não embaixo. Obviamente, a água vai pela gravidade, ela desce. Ok. Então, esse é um ponto importante. Como há diferença em nível entre os reservatórios, forma-se um fluxo de água no cano que os une. Então, eu tenho uma caixa d'água mais alta e uma caixa d'água mais baixa. Elas estão unidas por um cano. E, obviamente, a caixa d'água mais alta vai passar água para a caixa d'água mais baixa, né? Então, quem está mais alto passa água, um fluxo de água para quem está mais baixa.
Essa diferença de altura é a diferença da energia gravitacional, que a gente chama de energia potencial, olha lá, gravidade, ó, gravitacional. Ok? Se as duas estiverem no mesmo nível, a água não vai passar. Se tiver uma diferença de altura, aí a água desce dessa aqui, que está mais alta, para essa aqui que está mais baixa. Tá? A essa diferença de nível dá-se o nome de diferença de potencial gravitacional. Tem a ver com a gravidade. Então, olha aí a nossa figura para facilitar a imaginação de vocês. Ó, uma caixa d'água, um reservatório mais alto, né, com nível de água, um cano por onde a água vai passar, da caixa d'água mais alta para a caixa d'água mais baixa. Ok? Se elas estiverem na mesma altura, não acontece passagem da água. A diferença de nível entre os reservatórios permite uma corrente de água quando estão interligadas. Ok. Mesmo nível, não tem essa passagem. Portanto, para que haja um fluxo de água de um reservatório para o outro, é necessário que exista uma diferença de gravidade entre eles, uma diferença de altura entre eles. De maneira semelhante, né, para que haja corrente elétrica circulando no fio, você também tem que ter uma diferença de potencial. Ou seja, você tem que ter uma diferença dos terminais que geram a energia, o gerador. Né? O que seria o gerador? Por exemplo, uma pilha. Uma pilha é um gerador. Né? Uma bateria também é um gerador. Então, tem que ter diferença entre elas. Por exemplo, na bateria, dá para você ver aí, ó, dois pontinhos, um polo negativo, um polo positivo. Pilha, mesma coisa, a gente tem sempre um polo positivo e um polo negativo. Isso são as diferenças de potenciais. Mas como que elas funcionam? Esses geradores apresentam polo positivo, maior potencial, e polo negativo, menor potencial. Ok, mas o que significa maior potencial, menor potencial? O sentido da corrente elétrica no circuito elétrico dá do polo positivo, vai para o negativo. Do positivo, vai para o negativo. Essa diferença de potencial também é chamada de tensão elétrica. Então, tanto faz você falar DDP, diferença de potencial, ou tensão elétrica, que vocês acharem mais fácil. Representa a quantidade de energia que um gerador fornece. Quantidade de energia que essa pilha fornece para um determinado equipamento. Então, a quantidade de energia que ela fornece é chamada de tensão elétrica, para movimentar uma quantidade de carga elétrica durante seu percurso no condutor. Olha um exemplo, para ficar bem fácil vocês entenderem. Ó, uma pilha que tem uma diferença muito pequena de potencial, olha aqui, 4 elétrons, e do lado de cá, do positivo, 4 elétrons, do negativo, apenas 5 elétrons. Né? Então, lembra que os elétrons saem do positivo e vão para o negativo. A diferença é pouca entre elas. A voltagem da carga elétrica gerada por um potencial que tem uma diferença muito pequena, seria assim, uma alturinha bem pequenininha entre uma e outra, se a gente estivesse falando das caixas d'água, né? A voltagem é muito baixa, 1 volts apenas. Mas se eu aumentar essa diferença de potencial, olha só, vou dar uma diferença maior. Agora eu tenho, do lado negativo, eu tenho 7 esferas e do lado positivo eu só tenho 2. Então a diferença está muito maior, né? Então eu tenho diferença aqui de 5 elétrons, 7 para 4. Aqui eu tinha diferença de 1, por isso a voltagem baixa. Olha o tanto que aumentou a voltagem aqui, ó. Exatamente 5. 1, que era a diferença de potencial, 1 volt. 5 volts. Então,
A voltagem depende exatamente dessa diferença de um polo para o outro. Fica fácil. Se num polo positivo eu tenho 10 elétrons, se num polo, se num polo negativo, um negativo de maior potencial, tá? De menor potencial. Então, se num polo negativo eu tenho 20 elétrons, e se no polo positivo eu tenho só 10 elétrons, a DDP, a diferença de potencial, isso vai ser de 10. 20 menos 10, 10 volts. Ok? Bom, DDP é medida, como a gente falou ali naquela pilha, né, em volt. Isso é em homenagem a Alessandro Volta, o inventor da pilha voltaica. Lembra? A pilha dos disquinhos de zinco, prata, embebidas com flanelinha, né? Que era desse tamanho, mas que foi o primeiro instrumento a guardar energia por um tempo. Pois isso é comumente chamado de voltagem. Por isso que é comumente chamado de voltagem. Bom, na prática, a diferença de potencial elétrico é fornecida por fontes de energia elétrica, como pilhas, baterias e tomadas. Nas casas de vocês existem, então, diferenças de potenciais elétricos, que podem ser de 110 ou 220. E numa mesma casa, você pode ter tomadas de 110 e tomadas de 220 volts. Então, as famosas tomadas aí. Lembrando que aparelhos que não suportam uma tensão elétrica muito alta, se forem ligadas em tomadas erradas, eles queimam, tá? Exemplo, um aparelho que funciona em 110, se ele for ligado a uma voltagem de 220, ele queima. E se for o contrário? Eu tenho um aparelho que funciona a 220, eu liguei ele em 110. Ele funciona muito fraco, porque ele precisa de 220, eu só estou fornecendo metade, 110 volts, né? Então, ele não, dependendo, ele pode queimar, porque ele fica tão fraco, que ele trabalha tão fraco, que ele pode estragar também. Mas geralmente não queima, não. É igual o contrário. Se você ligar um 110 e um 220, é instantâneo. Até pega fogo, né? Então acontece. Hoje em dia, por isso que existem os equipamentos bivolts, eles conseguem alterar a tensão elétrica, eles conseguem suportar uma tensão maior ou uma tensão menor, aí evita queimar. As pilhas trazem impresso na parte externa o valor da diferença de potencial entre os seus polos. Então, a diferença dos dois polos, do positivo e do negativo, vem expressa na pilha. Por exemplo, quase todas as pilhas é 1,5. Por exemplo, se você tiver no polo negativo 4,5, no polo positivo você vai ter 3. Então, essa diferença vai ser de 1,5. Então, não interessa o tamanho da pilha. Aqui, ó, essa pilha aqui é grande, essa pilha aqui é menor, tem aquela pilha menor ainda de controle, que é a pilha palito, né? Nelas todas, o potencial ADDP é de 1,5. Mas por quê, hein? Uma pilha pequenininha, uma pilha maior e a voltagem é a mesma, 1,5. Porque é a quantidade de carga que passa. Essa pilha grandona aqui consegue passar mais carga dentro dela, tá? Essa pilha menor, como ela tem um tamanho reduzido, mesmo que ela tenha 1,5 de voltagem, a carga que passa aqui é menor, tá? Então evita, por exemplo, você tem um aparelho, você precisa de, vamos supor, 10, 15 volts para ele funcionar. Aí, ao invés de eu colocar 10 pilhas dessa de 1,5, né, e ter que colocar aquele tanto de pilha, eu não vou colocar 10 de 1,5. Eu coloco 3 dessa daqui, porque 3 dessa daqui vai me dar a voltagem que eu preciso, né? Então, eu economizo espaço. Mais ou menos seria isso. Então, olha só. As pilhas trazem impresso, então, como a gente estava falando, nas que geralmente são usadas em controle remotos, brinquedos, máquinas fotográficas, lanternas, faroletes, o valor da DDP é de 1,5, como eu expliquei para vocês agora, certo? Então, vejamos, olha só, pilha de controle remoto. Aí, se eu olhar lá, pode pegar uma pilha de controle remoto, aqui na minha tem 1,5, e vai estar mostrando para vocês que a voltagem é de 1,5.
Esse aqui, ó. Esse aqui é uma pilha alcalina, então, polo positivo, e de cá, certamente, o polo negativo. Muito bem. Isso significa que elas fornecem 1,5 joules de energia elétrica para cada uma carga, um coulomb de carga que atravessa essa pilha. Então, uma carga que atravessa ali, um coulomb de carga que atravessa, vai ser fornecido 1,5 joules de energia. Vejam bem, para a gente entender melhor. Ó, uma pilha, a gente viu isso na aula de ontem, brilho fraco. 2 pilhas, brilho muito mais forte. Em termos de tensão elétrica, o que isso significa? Ao utilizar apenas uma pilha de TTP de igual a 1,5 volts, o brilho da lâmpada é pouco intenso. Para intensificar o brilho, para aumentar esse brilho, né, da lâmpada, ou seja, para fornecer mais energia a ela, podemos usar 2 pilhas. Então, você vai ter uma voltagem total de 3 volts. Aí, por isso que alguns aparelhos usam uma pilha, por isso que tem aparelhos que usam 2, 3, 4 pilhas, né? Porque vai depender do tanto que ele vai consumir de carga elétrica. Resistência elétrica. O que é resistência elétrica? Que é o tema da nossa aula, né? Embora todos os metais sejam condutores de corrente elétrica, alguns são melhores condutores do que outros. Por exemplo, o cobre é um excelente condutor. Para falar em cobre, eu tenho justamente aqui um resistor de cobre. Olha que bonito, né? Todo aí da cor do cobre, da cor característica do cobre. Parece uma mola de cobre, né? Depois eu vou explicar o que é essa resistência. Como a corrente elétrica é definida pelo movimento ordenado dos elétrons livres, lembra, os elétrons livres estão uma bagunça. Aí, a hora que você liga numa tomada, numa pilha, num gerador, ele coloca os elétrons tudo em fila, tudo em ordemzinha, né? Pode-se dizer que em alguns metais o movimento ocorre mais facilmente do que em outros. Ah, entendi. Então, tem metais que demora mais para os elétrons livres se organizar. E tem outros metais que é muito rápido. Esses que são muito rápidos são os melhores condutores de corrente elétrica. Por exemplo, nos fios de cobre, os elétrons têm mais facilidade para se movimentar que nos fios de níquel-cromo. Para quantificar a maior ou a menor dificuldade em que os elétrons fluem, né, para poder medir se eles fluem rápido, se eles fluem muito lento por um fio metálico, utiliza-se a grandeza física denominada resistência elétrica. Então, resistir, né, é tornar difícil passar os elétrons. Aplicando uma mesma diferença de potencial, verifica-se que quanto maior a resistência elétrica, prestem atenção, menor a quantidade de elétrons que se movimentam pelo fio condutor. Ou seja, menor é a intensidade da corrente elétrica. Então, quanto maior a resistência, menor a corrente elétrica que passa por ela. Atenção para esse experimento. Lâmpada de baixa resistência elétrica ligada a uma bateria. A corrente elétrica será bem intensa. Então, aqui eu estou falando de uma lâmpada de baixa resistência, né? Se ela tem baixa resistência, a corrente elétrica flui rápido. Mas se eu tenho uma lâmpada de elevada resistência, o que será, né, que tem nessa lâmpada? Tem alguma coisa que está impedindo a corrente de passar, está resistindo. E aí, o brilho não vai ser ligado a uma bateria, a corrente elétrica será pouco intensa. Então, a corrente elétrica não vai fazer a lâmpada iluminar da mesma forma que essa daqui. Bom, portanto, resistência elétrica e corrente elétrica são inversamente proporcionais.
Se eu aumento a resistência, eu diminuo a corrente. Ou, se eu aumento a corrente, eu diminuo a resistência. Um não está diretamente ligado ao outro, e sim inversamente ao outro. Assim, para que consiga uma corrente elétrica mais intensa em um condutor com resistência elétrica muito elevada, é necessário que aumente a tensão. Então, você vai aumentar o DDP que nós estudamos lá, no circuito elétrico. Vamos ver como funciona isso. Aí eu vou aumentar o quê? A diferença de potencial, a voltagem. Aí eu vou conseguir ter um brilho mais intenso. Ó. Vocês viram que aqui nessa figura, volta aqui, ó, as duas são uma pilha só. Né? Por que aqui eu produzi mais luminosidade? Porque aqui há a menor resistência, aqui a maior resistência. Mas, para evitar isso, para quebrar essa resistência, eu posso aumentar a quantidade de carga que eu estou passando por esses fios. Né? Então, aqui eu estou aumentando a quantidade de carga, eu dobrei a quantidade. A corrente elétrica é pouco intensa, pois a lâmpada apresenta uma resistência elevada. Utilizando-se a mesma lâmpada, a corrente elétrica torna-se mais intensa quando se aumenta a DDP. Eu não aumentei a resistência, nem diminuí a resistência. Né? Eu aumentei a DDP, diferença de potencial. Lembra, uma pilha 1,5, duas pilhas 3 volts, DDP volts. Então, eu aumentei a voltagem aqui. Não mexi na resistência nesse caso. Com a observação de diversos circuitos elétricos como estes, o cientista alemão Georg Simon Ohm, que viveu entre 1789 e 1859, verificou a relação entre a corrente elétrica e a resistência elétrica. Corrente elétrica, elétrons correndo livres em um condutor, um fio condutor. Né? A resistência elétrica e a DDP. Resistência elétrica é o que tenta impedir os elétrons de correr. E DDP é essa diferença de um polo para o outro, diferença de carga de um polo para o outro. E apresentou pela relação matemática conhecida como a primeira lei de Ohm. O que é a tal primeira lei de Ohm? Mais uma fórmula aí. Ó. A primeira lei de Ohm é igual a U, que é igual a RI. URI. Então, o que significa U? O que significa R? O que significa I? Bom, o U é o DDP, a diferença de potencial, quantidade de elétrons do polo negativo para o polo positivo. Resistência elétrica, R de resistência, só o U que não é com início, tá? Mas R de resistência e I de intensidade da corrente elétrica. A diferença de potencial a gente mede em voltagens, né? Em homenagem a Alessandro Volta. Intensidade da corrente elétrica a gente mede em ampere. Resistência elétrica, em homenagem à primeira lei de Ohm, a gente mede em ohm, que tem essa letra grega aí, ó, ohm. Na verdade, a letra grega é ômega, né? Veja um exemplo que mostra uma aplicação dessa fórmula. Olha só. O circuito ilustrado ao lado mostra uma lâmpada de filamento ligado aos terminais de uma bateria de 9 volts. Utilizando um instrumento que mede a intensidade da corrente elétrica, que é chamado de amperímetro, ó, corrente elétrica não é ampere, então amperímetro mede a quantidade dessa corrente. Descobrimos que o circuito é percorrido por uma corrente elétrica de 2 amperes. Aplicando a lei de Ohm, calcula-se a resistência. Então, olha só, eu tenho duas coisas. Eu tenho a voltagem, o que é a voltagem? DDP. E eu tenho o ampere. O que é medido em ampere? A intensidade da corrente elétrica. Eu posso calcular, então, o terceiro, que é a resistência. Mas como que eu vou fazer isso? Lembra da fórmula? U é igual a RI. Lembra-se, urso, ri. U é igual a RI. Urso, ri.
tá? Então, olha só, uma bateria igual essa aqui, essa bateria minha aqui, de exatamente 9 volts. Eu ligo no polo positivo um fio e ligo no polo negativo outro fio, né? E por essa lâmpada percorre uma voltagem, não, uma amperagem, né? Uma corrente elétrica. Os elétrons que percorrem aqui, eles medem uma corrente de 2 amperes. Eu quero calcular a resistência. O que resiste esses elétrons? Estão sofrendo uma resistência de quanto? Então, olha aqui comigo. O urso que ri, né? U é 9 volts, o I é 2 volts e eu tenho que calcular o R. Então, U é igual a RI. O urso que ri. Ó. Vamos lá, jogando na nossa fórmula do urso que ri. O U é 9, então eu substituo. U igual a 9. O R, não sei, é o meu X. O I, olha lá, ele vale 2. Então, no lugar de I, eu coloco 2, né? Aí, se 9 é igual a R vezes 2, então R vezes 2 é igual a 9. Como que eu passo o número que está multiplicando uma letra para o lado do igual? Eu passo como divisão, né? Ele vem aqui, ó, 2, ele é como se multiplicasse cruzado. 9 vai por debaixo do 1, do R sobre 1, 2, vezes 2. E esse 2 vai para baixo do 9. Então, o R, se eu isolar o R, eu vou ter 9 dividido por 2. Quanto é 9 dividido por 2? 4,5. Isso é o ON. Daqui a pouco, quando a gente voltar no chat, eu vou fazer esse exercício do quadro, para vocês entenderem melhor. Tá? Mas é pura matemática e pura jogar na fórmula. Substituir os dados, como as letras que eu tinha, por números, né? E aquela que eu não tenho valor vai ficar como a letra mesmo. No caso ali, o X ou o R. Quem foi Simon Wann? George Simon Wann. George Simon Wann foi um cientista que nasceu em Erlangen, na Alemanha. Foi professor de matemática em Colônia e Nuremberg. Entre 1825 e 1827, Ohm descreveu a primeira teoria matemática da condução da corrente elétrica nos circuitos, baseando no estudo da condução do calor e usando fios metálicos de diferenças de comprimento de diâmetros nos estudos. Na época, seu trabalho não recebeu merecido reconhecimento da lei. A lei de Ohm permaneceu desconhecida até 1841. Olha só, ele morreu em 1827. Então, quase 20 anos depois, a lei ainda era desconhecida. Até essa data, Ohm não tinha conseguido empregos permanentes e tivera dificuldades para manter um nível econômico estável. Em 1852, desculpa, gente, não morreu em 1827, não. Em 1827, ele desenvolveu a teoria matemática. Tá? Desculpa, estou ficando doido aqui. Em 1852, 2 anos antes de morrer, então ele foi morrer em 54, né? Ele conseguiu posição como professor de físico na Universidade de Munique. Aí passaram 2 anos, olha lá, ele morreu em 1854. Ficou 2 anos famoso, vamos dizer assim, como professor de física de Munique. Então, Ohm foi esse cara aí que criou essa lei de Ohm, para a gente poder calcular a resistência elétrica, tendo como 2 dados a intensidade e a voltagem. Esse texto está na página 130 do livro de vocês. Bom, vamos ver aqui o que são resistores, né? A gente falou da resistência, agora a gente vai falar dos resistores. Em equipamentos elétricos, como ferro de passar roupa, chuveiro, secador de cabelos, ocorre conversão da energia elétrica em térmica. Está vendo que são aparelhos que produzem, vamos dizer assim, calor? Ferro de passar roupa, chuveiro, secador. São os que mais consomem energia também, né?
Em um equipamento elétrico, como ferro de passar roupa, chuveiro e secador de cabelos, ocorre conversão elétrica em energia térmica por meio de um dispositivo chamado resistor. Então, todos eles vão ter um resistor, que é muito confundido com resistência. Resistência é uma grandeza da física. Resistor é o aparelhinho. Tipo, isso aqui é um resistor, não uma resistência. Ok? Bom. Essa conversão é conhecida como efeito térmico ou efeito Joule. A dificuldade dos elétrons de passar é tão grande, que eles ficam ali pelejando, vai esquentando, e de repente, se deixar, pega fogo. Né? Então, olha só. A intensidade desse efeito está relacionada à intensidade da corrente elétrica. Então, a corrente elétrica passando pelo um condutor e esse condutor fazendo resistência. A resistência elétrica de um condutor depende do tipo de material do que ele é feito, assim como a resistência. Materiais diferentes oferecem resistências diferentes à passagem da corrente elétrica, ou seja, apresentam resistência específica, característica do metal do qual eles são feitos. Você pode ter, por exemplo, um resistor de alumínio, um resistor de cobre, um resistor de tungstênio, que são diferentes metais. Isso aqui é um resistor de chuveiro, né? Muita gente fala resistência de chuveiro. Ok, não tem problema falar, mas o certo mesmo é um resistor. Um resistor de ferro de passar, diferente do chuveiro, que é uma mola. Esse aqui é um ferro compacto, né? Vamos dizer assim, como se fosse um arame bem grosso. E a resistência do secador, ó, que vale tudo enroladinho, né? Bom, a essa resistência específica dá-se o nome de resistividade elétrica. Resistividade elétrica, cada metal, cada material tem a sua. Fios de cobre, por exemplo, apresentam uma resistividade elétrica diferente dos fios de prata. Fios de prata, inclusive, muito caros. Materiais condutores com elevada resistividade são utilizados na fabricação de resistores. Então, os resistores, por isso que eles são feitos, por exemplo, de cobre ou de outro metal, que apresenta uma resistividade elétrica muito alta. Principal finalidade do resistor é diminuir o valor da corrente elétrica. É tentar barrar a corrente elétrica, que circula pelo trecho do circuito, onde está inserido. Então, tem um fio, aí você coloca um resistor, ele vai ter dificuldade de passar ali. Os resistores são representados graficamente por ou essas picos, parecem montanhas, né? Montanhas, ou assim. Inclusive, eu tenho aqui, ó, um esqueminha de resistor. Tá vendo aí? Aí, as ondinhas da forma que eles são. E aqui, exatamente, vocês estão vendo para vocês verem, esses resistores. Cadê o resistor que estava aqui, por aqui? Esse que eu já perdi, depois se eu achar eu mostro para vocês. Estava aqui agora há pouco. Bom, depois eu mostro para vocês na aula, no chat, né? Esse resistor pequenininho, a forma como ele é. Ele é tipo esse aqui, ó, tá? Então, eles podem ser representados assim por picos ou assim. Parece um comprimido, né? Aí, ó, bem coloridinho, isso aqui tudo é resistor, ficam ligados no fio para dificultar a passagem da corrente elétrica. Por exemplo, aqui eu tenho uma pilha com voltagem, aqui uma chave, né, um interruptor, como a gente viu, o interruptor ele pode conectar os fios ou desconectar os fios, ou seja, comunicar a corrente elétrica ou desconectar a corrente elétrica. E aqui tem 3 resistores. Se eu for representar, né, com símbolo, aí a chave fica assim, ó. Quando eu aperto o interruptor para desligar, sobe.
Se eu abaixar o interruptor, lá na lâmpada, né? Abaixa, conecta e a corrente elétrica circula. Aí a corrente elétrica vai passando aqui, passa no resistor 1, passa no resistor 2, passa no resistor 3 e segue para o polo negativo. Lembrem que o sentido da corrente elétrica é do positivo para o negativo. Sentido convencional, né? Resistência ou resistor? Em geral, as pessoas se referem ao resistor denominando-o de resistência, o que não é preciso cientificamente. É comum ouvir frases como o chuveiro está com a resistência queimada ou queimou a resistência do aquecedor. O que queima, na verdade, é o resistor, pois ele é dispositivo colocado no circuito. A resistência é uma grandeza física que caracteriza os condutores de eletricidade. Então, a gente não pode falar assim, a resistência do chuveiro queimou. Na verdade, o resistor que é o objeto lá dentro do chuveiro. Esse pequeno texto, curiosidade, está na página 131 do livro. E olha o que acontece quando uma resistência realmente queima. Ela não suporta, né, a corrente elétrica passando ali e fica assim, toda estragada. Aí tem que trocar. O aparelho não funciona mais. E lá na página 131, um resumindo o que foi estudado nesse capítulo 9, né? Corrente elétrica, o primeiro capítulo de eletrodinâmica. Efeitos da corrente elétrica, tensão elétrica, ou DTP, que a gente acabou de estudar, resistência elétrica, primeira lei de Ohm, urso que ri, U é igual a RI, resistores e o efeito Joule. O efeito Joule é aquele efeito que a eletricidade vira calor, que acontece no chuveiro, que acontece no secador e que acontece no ferro de passar roupas. Com isso, estamos encerrando mais uma aulinha. E na próxima aula, nós vamos fazer atividades. Fica de dever para segunda-feira. Então, vocês têm um tempinho bom para fazer esse dever. 3 páginas, 132, 133, 131 e 134, desculpa. 132, 133 e 134. São exercícios bem interessantes. Espero que vocês gostem. E vocês vão usar aquelas 2 formulazinhas que a gente aprendeu. I é igual a Q sobre T e U é igual a RI. Urso que ri. Galerinha, até segunda. Até nossa próxima aula, se Deus quiser. Todos se cuidando, todos em casa, né? Já está passando esse coronavírus. E em breve, se Deus quiser, vamos para o laboratório, fazer muitas experiências com resistores, corrente elétrica, lâmpadas, fios, né? Se Deus quiser, vai dar certo. Então, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus.